Se você se dispuser, sem compromisso nenhum, à leitura de obras fundamentais da doutrina espírita, certamente vai se deparar com expressões do tipo espíritos superiores, espíritos inferiores, espíritos puros, espíritos imperfeitos, virtudes e vícios, paixões e outras expressões. Existe um estudo que é pré-requisito para entender todas essas expressões. Olá, eu sou o Clóvis Lima e este é um canal que aborda questões da vida com base nos ensinos de Jesus à luz da doutrina espírita. No vídeo anterior, nós falamos sobre funções da alma, que são ações da alma e paixões da alma. Numa, temos o campo da atividade. Na outra, temos o campo da passividade. Numa, temos o reino das ideias, razão, vontade. Na outra, temos o reino das percepções, sentimentos e emoções. Com tudo isso, nós definimos paixões. O que são paixões? São sentimentos ou emoções da alma que decorrem da influência da matéria. Essa expressão influência da matéria vai ser explicada melhor no vídeo de hoje, quando vamos abrir um parêntese para estudarmos um pouco de um assunto chamado escala espírita. O termo escala espírita não se refere à escala dos espíritas. Não, a palavra espírita, além de designar também o adepto da doutrina espírita, designa também tudo o que é relativo aos espíritos, nós, seres imortais. No estudo das paixões, não podemos prescindir de um conjunto de dados que se encontra em O Livro dos Espíritos. É a escala espírita. A escala espírita foi organizada por Allan Kardec com base no ensino dos orientadores espirituais. Todos os seres espirituais da criação, e nós fazemos parte deles, você e eu, estão distribuídos em infinitos graus de adiantamento intelectual e moral. Contudo, para melhor distribuí-los, classificá-los, Allan Kardec classificou esses seres em 3 grandes ordens de espíritos, desses espíritos, conforme as suas características gerais, particulares e distintas. A escala espírita integra as questões 100 a 113 de O Livro dos Espíritos. Então vamos lá. A terceira ordem é a dos espíritos imperfeitos, cujas características gerais são, preste bem atenção, olha, predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhe são consequentes. Paixões. Segunda ordem, a dos espíritos bons, cujas características gerais são predominância do espírito sobre a matéria, desejo do bem. Primeira ordem, a dos espíritos
puros ou espíritos perfeitos, cujas características gerais são nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Então, veja, numa ordem nós temos predominância da matéria sobre o espírito, na outra nós temos predominância do espírito sobre a matéria, e na outra, nenhuma influência da matéria. Há também uma configuração diferente que Allan Kardec fez das ordens dos espíritos, das ordens nessa escala espírita. É uma classificação em duas grandes ordens, que são espíritos inferiores, que nós já sabemos que são os espíritos imperfeitos, as características também já sabemos, e muita atenção, predominância da matéria sobre o espírito. E os espíritos elevados, vejam, duas classes, espíritos inferiores e espíritos elevados, espíritos inferiores e espíritos superiores, composta pelos espíritos bons, cujas características já vimos, e pelos espíritos puros ou espíritos perfeitos, cujas características são aquelas que acabamos de ver. Agora sim, com a escala espírita, a gente não fica sem entender certas expressões como espíritos superiores, espíritos puros, espíritos imperfeitos, espíritos bons, virtudes e vícios, paixões e até mesmo o título dessa abordagem que estamos fazendo, abordagem geral, o título central, que é perfeição moral. No próximo vídeo, vamos dar continuidade ao estudo das paixões. Muito obrigado, Deus os abençoe, até a próxima.